Estamos aguardando alguns minutinhos para a gente estar dando início ao nosso culto de celebração dessa noite. Com alegria no coração, que nós chegamos a 7 anos, não apenas 7 anos de igreja, mas 7 anos de oportunidade para que os diáconos desta igreja também pudessem estar agraciando-nos com seus cuidados e sendo instrumentalidade de Deus para a nossa vida. Eu sou uma pessoa que sou muito privilegiada. Eu penso que na minha trajetória Deus preparou diáconos assim extraordinários para, enquanto o irmão Genésio, diácono Genésio, aqui estiver, estarem caminhando para o bem a nível do reino. Então, que Deus continue dando a eles sempre essa alegria de poder estar no reino. Muito obrigado por tudo quanto tem feito por nós. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. No serviço do meu reino eu sou feliz, satisfeita, bem.
agradecer a vida de cada visitante que vem aqui, nos ajudar, a cultuar nosso Deus, agradecer por esses 7 anos de diaconia nessa igreja, cara. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer ao Genésio, à Marta, ao trio Maximiano, agradecer ao Valdemiro, ao nosso coordenador do nosso estado, o Ademir José, que veio para prestigiar o nosso aniversário. Quero agradecer a todos os irmãos que estão presentes. Que Deus nos abençoe nossas vidas, cara. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Te agradeço no nome de Jesus. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudará os santos e continua ajudando-os. Continuem firmes. O ministério diaconal é trabalho, muito trabalho, amor. Ajuda e constância. A missão desses irmãos e irmãs é importantíssimo para desenvolver-se todo o trabalho desta igreja. Não é uma responsabilidade para pessoas imaturas. Do diácono requer dignidade, honra, verdade, consciência limpa, como orientam as Sagradas Escrituras. Continue firmes. A responsabilidade espiritual do diácono revela que não é apenas mais um cargo na igreja. Há promessas. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande preeminência na fé em Cristo Jesus. Continuem firmes. Neste dia tão especial, agradecemos a Deus pelos 7 anos de vida e dedicação dos diáconos e diaconisas que servem a PIB Maringá. Saibam que o vosso trabalho nunca será vão no Senhor. Continuem firmes, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Pai de amor, Deus de misericórdia, obrigado. Obrigado porque o Senhor é quem conduz a história da tua igreja e nesse momento, quando celebramos ao Senhor, a gratidão do nosso coração de sermos ferramenta em tuas mãos, juntamente com este corpo diaconal, lembramos, trazemos a nossa memória a irmã Thelma, que nesse momento encontra-se ali na posse, sendo cuidada. Senhor, que a tua filha possa nesse momento perceber o teu afago, o teu abraço, e de tudo quanto ela possa vir a ter de dificuldade de saúde. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus que planta aonde ninguém imagina que possa se dar alguma coisa. O Senhor é um Deus que restaura o que para o homem já está perdido. Então, em nome de Jesus, recebe o nosso culto e essa lembrança pelo fato de não podermos estar juntamente com a irmã Thelma nesse momento, mas crendo que é o Senhor que está conduzindo a história da tua filha para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Temos por lutas passado, por mais terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado, delas sermos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida e paz, perdão, salvação.
Aqui estamos nesta noite reunidos para celebrar esse momento maravilhoso, Senhor. Obrigado, Deus, por essas vidas que aqui se fazem presentes, estão aqui assentados, esses homens, essas mulheres que foram escolhidas pelo Senhor para auxiliar no trabalho ministerial desta igreja, Senhor, para contribuir com o trabalho nas ações sociais desta igreja, Deus, para estar junto deste povo, de servir as mesas do qual necessitam das suas presenças. E nesta noite queremos render graças ao Senhor, Deus, não só por eles, mas pelo Senhor, porque se não fosse pelo Senhor, nada disso estaria acontecendo aqui esta noite. Então, muito obrigado, Pai. Continua nos abençoando, Pai. Nessa hora, quero me trazer a memória ainda que já foi falado aqui sobre a tua serva que se encontra no hospital, Pai querido. Nós sabemos que tu é um Deus de longe e tu é um Deus de perto, Senhor. Então, você está em todo canto ao mesmo tempo. Ó, Deus querido, então, temos certeza que a etapa igreja está lá, e tu estará presente, cuidando da tua serva, Senhor. É isso que nos faz felizes esta noite, porque temos a consciência que ela não está sozinha, que o Senhor está cuidando dela. E ao mesmo tempo, você se faz presente aqui no teu lugar, contemplando esse momento maravilhoso, Pai. Assim, ó Pai, nós choramos esta noite, Pai, com o nosso coração alegre, porque mais um ano que nos permitiu. Agora são 7 anos de ministério do corpo diaconal. Continua capacitando, fortalecendo os teus servos, porque as lutas têm sido grandes, Senhor, mas eles têm continuado firmes no seu propósito, Deus querido. Eles venham ter sempre o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a mesma vontade, o mesmo impulso, Deus querido, para dar continuidade a esse trabalho. Porque este bairro que aqui está colocado, esta igreja, essa agência do Evangelho, carece muito, amado Deus, do trabalho dos teus servos. Tantas famílias carecem, Deus, da atenção dos teus servos. E a própria igreja local continua abençoando, continua nos dando sempre humor, alegria, Deus, e para poder continuar essa grande obra. Assim te oramos, Deus querido, não porque merecemos, mas porque sabemos que toda a honra e toda a glória é dada a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não me dá mais motivo
E quando nós estávamos, o nosso irmão Ademir de ser diácono da primeira da Tifane. Então, vamos citar o nosso tempo. Boa noite, irmãos. Antes de recitar o tema, eu gostaria de falar uma palavra para os irmãos. Para mim é um privilégio muito grande, é uma honra estar aqui com os irmãos, né? Nesta comemoração do 7º aniversário dos irmãos. Para mim é uma honra, né? Eu gostaria de parabenizar os irmãos por esta data, do nosso Deus. O nosso tema, ele fala de paz, né? Ele fala de paz, ele fala de misericórdia, e eu gostaria de pedir aos irmãos ficarem de pé. Esse tema é muito importante, porque é o tema de missões, né? Campanha de missões durante esse ano. O tema foi baseado nessa palavra, né? Paz na cidade, paz nos bairros, paz em todo o lugar. E a paz entre nós, ela é muito importante. Paz entre os irmãos, paz entre os diáconos, paz entre os diáconos e pastor, né? Isso é muito importante. Então nós vamos recitar o nosso tema, que diz assim: diáconos, busquemos a paz com misericórdia. Mais uma vez, para ficar bem forte. Diáconos, busquemos a paz com misericórdia. Amém? Obrigado, irmão Ademir. Não pode sentar. Agora não pode sentar. Agora estaremos convidando o nosso irmão, o preletor, que é o nosso irmão Diácono Genera. Genera tem sido uma bênção nas nossas vidas, na nossa reunião ministerial da consciência. Satisfação muito grande voltar aqui a esta igreja, né? Cerca de um mês atrás, eu quero crer, estive aqui também conversando com os diáconos, uma conversa boa, uma conversa sadia, e agora estamos aqui para, junto com vocês, celebrar mais um ano de ministério diaconal desta igreja. Sou membro da Igreja Batista em Cruzeiro do Sul. Trago um abraço do nosso pastor Paulo Sérgio de Melo. Como o irmão Hernani falou, sou também coordenador dos homens batistas belforgenses. Eu quero ler com os irmãos, mesmo assentados. Eu estou um pouco de dificuldade com a minha visão e o meu óculos, né? O óculos não está bom, mas se eu tirar vai piorar mais ainda. Então, vamos ver se dá bom aqui para todo mundo. Atos capítulo 6, versos de 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamações dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 convocaram os discípulos e disseram: não é certo que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármena e Nicolau, um convertido ao judaísmo, vindo de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Estes, orando, lhe impuseram as mãos. Amém? O exílio já passou, a canção tem que voltar. O Deus que restaurou a sorte de Sião agora
fechado do Senhor. Deixa Ele passear no seu interior. Pedi para aumentar um pouco o playback. Abre as janelas da alma para ver as coisas que Deus preparou para você. Ninguém viu e nem ouviu, é inédito. Você precisa crer. Se suas lágrimas molham o chão, comece a cantar a canção de Sião. Aleluia, aleluia. Voltinha a ficar como quem sonha outra vez. O exílio já passou, a canção tem que voltar. O Deus que restaurou a sorte de Sião agora com você está. Descurte no seu olhar e deixa o mundo perceber que a sua alegria não é fantasia, é um novo dia, Deus é com você. O seu choro já suou contra um deserto árido de dor, mas ele imbatido foi por ondas e amoras que se formou, jardim fechado do Senhor. Deixa Ele passear no seu interior. Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você. Ninguém viu e nem ouviu, é inédito. Você precisa crer. Se suas lágrimas molham o chão, comece a cantar a canção de Sião. Aleluia, aleluia. Volte a ficar como quem sonha outra vez. Aleluia, volte a sonhar. Aleluia, volte a sonhar. Aleluia, volte a sonhar. Aleluia, volte a sonhar. Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você. Ninguém viu e nem ouviu, é inédito. Você precisa crer. Comece a cantar a canção de Sião. Aleluia, aleluia. Volte a ficar como quem sonha outra vez. Como quem sonha outra vez. Como quem sonha outra vez. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido da igreja, é um texto bastante conhecido dos diáconos. E o que nós aprendemos, meus irmãos, aqui neste texto, quando ele vai nos falar, quando ele vai nos orientar acerca dos primeiros diáconos que apareceram. É interessante que dentro desse texto aqui nós vamos aprender que na igreja precisa haver a divisão do pastor e do diácono. O texto ele vai dizer que a multidão estava crescendo, a igreja estava crescendo. Isso aqui vai nos dar a orientação, isso aqui vai nos dizer exatamente como o crescimento da igreja estava vendo a necessidade que ela precisava de ter diáconos. E os diáconos aqui vão se lembrar quando eu estive aqui fazendo uma palestra com os irmãos, a pergunta era
A igreja ainda precisa de diáconos nos nossos dias. Toda a nossa conversa foi sobre isso. E dentro desse texto aqui, exatamente, meus irmãos, nós vamos ver a necessidade daquela igreja no passado para a criação dos diáconos. Os apóstolos estavam preocupados porque eles não poderiam exatamente estar fazendo as duas coisas. Servir as mesas, servir as viúvas e também estar pregando a palavra. Então nós entendemos hoje que o pastor ele precisa estar preocupado com a palavra. E os diáconos precisam estar preocupados em servir a igreja. Mas é interessante nós notar que nos nossos dias nós temos visto muitas pessoas com esse título de diácono, mas não fazendo aquilo que ele precisa fazer. E a pergunta que eu faço nesse instante, meus prezados irmãos, o que é ser diácono? O que é ser diácono? Será que simplesmente ser diácono é nós passarmos por um concílio, quando às vezes nos enche de perguntas e às vezes nós ficamos enrolados nas respostas e às vezes nem respondemos, mas o concílio vai e dá aquela aliviada e nós vamos embora como os diáconos por aí sem saber exatamente o que é diácono? E nós podemos entender, amados, que diácono é um trabalho serviçal. Diácono é serviço. Se nós formos passar e ver o grego, o pastor depois pode me confirmar isso, diácono é escravo. Diácono é escravo. Então o diácono ele tem o seu trabalho na igreja. E o trabalho do diácono é aquele trabalho separado. Não é um trabalho qualquer. O trabalho do diácono ele precisa ser um trabalho separado. Ele foi separado para aquela função. Ele foi separado para aquele ministério. E hoje nós estamos vendo as nossas igrejas por aí colocando qualquer pessoa como diácono, não procura ver a condição. E o texto, meus queridos, eles vão dizer que para ser diácono naquela época precisava ter alguma coisa. Precisava ter alguma coisa. E os apóstolos dizem o seguinte, olha só: escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. 3 coisas que o diácono precisa ter: cheio do Espírito Santo, sabedoria e boa reputação. Porque o diácono ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, irmão, nós vamos entender que essa não é só a função do diácono. Todo crente ele precisa estar cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus ela vai nos dizer o quê? Enchei-vos do Espírito. Mas às vezes nós estamos tão vazios, às vezes nós estamos sem nenhuma visão daquilo que fomos chamados. Às vezes não procuramos, como diáconos, buscar o Espírito Santo para nós. Eu não sei se eu falei com os irmãos aqui na época que eu estive aqui. Se falei, vou repetir. Minha esposa está aqui. Uma certa ocasião nós passamos, eu passei, por uma situação que eu nunca tinha passado. Eu fui chamado para orar por uma pessoa endemoniada. Eu nunca tinha passado por aquilo.
E eu liguei para o pastor, ele disse que não poderia ir. E ele falou: Genésio, liga para o meu filho, vê se ele dá um pulinho aí para te ajudar. E eu liguei para o filho dele, e o filho dele disse também que não poderia ir. E eu falei para minha esposa: o negócio é nós dois mesmo, vamos lá. E fomos lá encontrar aquele rapaz, aquele jovem endemoniado, mas ele estava assim bem, aparentemente tranquilo, as duas mãos fechadas. E eu perguntei a ele por que ele não poderia abrir a mão, e ele disse que nas mãos dele estava a chave da vida de alguém, e que se ele abrisse as mãos, aquela pessoa iria morrer. E nós começamos a orar com aquele jovem, recitamos o Salmo 23. Daqui a pouco, não sei de onde a tia dele apareceu no quintal gritando: ele é meu, ninguém tira ele de mim, ele é meu. E nós repreendemos aquela mulher também, e ela saiu correndo de quintal afora, e nós continuamos com aquele rapaz. E daqui a pouco ele diz para mim, para a esposa, o seguinte: eu não posso com vocês. E nós perguntamos a ele por que ele não poderia conosco. Ele disse: vocês têm uma estrela que brilha na testa de vocês. Irmãos, se nós não estivéssemos cheios do Espírito Santo para lidar com aquele jovem, nós não iríamos conseguir nada. Então a primeira coisa que o diácono precisa é estar cheio do Espírito Santo. E a segunda coisa que o texto coloca aqui, que ele precisa estar cheio de sabedoria. O diácono, ele precisa ser sábio. Quantas coisas acontecem dentro das nossas igrejas, e se nós não tivermos sabedoria para lidar, às vezes nós acabamos estragando mais a situação. Nós conhecemos muitos diáconos que são afoitos, para tentar resolver as coisas. Às vezes não ora para resolver, quer resolver porque ele gosta desse título de diácono, então ele acha que é diácono, bate no peito. Mas onde está a sabedoria para resolver a situação? O diácono, ele precisa ser sábio. Até porque, irmãos, quando o diácono não tem sabedoria, ele acaba com todo o departamento, ele contamina o seu departamento diaconal. O diácono, quando ele não é sábio, ele não vai na mesma linha que está indo igreja, pastor e o próprio departamento da qual ele está participando. Então o diácono, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, ele precisa ser sábio, e ele precisa de boa reputação. Não podemos entender de forma nenhuma um diácono que não é bem visto aonde ele mora. Não podemos entender um diácono que não é bem visto aonde ele trabalha. Como diáconos, irmãos, o que temos sido no nosso bairro? Será que os nossos vizinhos nos conhecem como diáconos? Será que os nossos vizinhos nos conhecem como crente? Ou nós somos diáconos só aqui na igreja? Da porta para fora, nós esquecemos o título. Ou da porta para fora, nós não usamos mais o título. E quando nós paramos, meus prezados irmãos, dentro do texto da palavra de Deus, nós vamos ver muitas coisas que o diácono, ele precisa ter. Paira sobre nós, amados, uma responsabilidade muito grande, dada primeiro por Deus,
e depois pela igreja, quando nos leva a esta posição. Nós, como diáconos, precisamos ter o respeito da igreja. A igreja precisa ver em nós algo para que nós realmente possamos ser respeitados. A igreja precisa ver o valor que nós temos aqui dentro como diáconos. Mas para isso, nós precisamos fazer e desenvolver o nosso papel. E nós temos aqui, meus queridos irmãos, algumas características que o diácono ele precisa ter. E eu coloco a primeira aqui como autoconsciência. O diácono ele precisa ser autoconsciente. O que é isso? É pensar. O diácono ele precisa pensar. Há um problema na igreja, ele precisa estar pensando como ajudar a igreja a resolver aquilo. Hoje nós estamos vivendo aí nas nossas igrejas que não estão querendo mais diáconos, né? Nós sabemos de pastores aí, igreja, que não tem mais diáconos, estão acabando com isso. Pega qualquer um lá e bota para servir a ceia, bota na portaria, faz assim. Mas o diácono ele precisa pensar. Para quando a situação acontecer, irmãos, já pensei nisso aí, vamos por esse caminho, vamos trilhar por aqui, e nós vamos chegar a um divisor comum. Uma outra coisa que eu vejo aqui, que o diácono ele precisa também ter visão. O diácono ele precisa ter visão. Olhar mais na frente, ver a situação, estudar a situação. Esse é o trabalho que nós precisamos ter como diácono para a função em que nós estamos recebendo. Outra coisa que eu vejo aqui, que o diácono ele precisa ter resistência. O diácono ele precisa ser forte. O diácono ele precisa ser forte. Eu não posso entender diáconos, né, diácono chorando aí pelos cantos da igreja, por qualquer situação, quando ele precisa ser o primeiro, está ajudando a consolar alguém que está com alguma outra necessidade. Então o diácono ele precisa ter resistência. Ele precisa ter as costas largas para receber burdoadas também, porque às vezes a burdoada da igreja vem em cima sobre nós, e nós precisamos saber como parar e amparar essas burdoadas em nós, exatamente porque nós somos escravos, e o escravo tem que trabalhar. E muitas das vezes nós não estamos trabalhando como a igreja quer que trabalhemos. Então a burdoada vai comer. A igreja vai cobrar de nós. Porque um dia ela nos colocou aqui para um trabalho que nós estamos deixando de fazer. Outra coisa que eu vejo aqui, virtude que o diácono precisa ter, amados, que ele precisa ser sério. O diácono ele precisa ser sério. Não é a cara amarrada que eu estou dizendo, não. Eu me lembro quando a gente era pequeno, né? A gente tinha medo dos diáconos, né? Era aqueles diáconos que a gente chamava de bigode grosso. Quando eles faziam uma cara feia, a gente já corria. E hoje não, hoje a gente faz cara feia aí e as crianças riem da gente. Né? Perderam o respeito. Aí como se diz na gíria, né? Já não se faz mais diácono como antigamente. Até porque às vezes nós não estamos sabendo colocar a pessoa no lugar, mas o diácono ele precisa ser sério. Não brincar muito. Saber exatamente a hora que ele vai falar, a hora que ele pode brincar.
E até porque muitas das vezes tem muita gente na igreja que não é de brincadeira. E às vezes quando nós brincamos, o diabo está brincando, lá o diabo está lá no meio da bagunça também. Então uma das virtudes que ele precisa ser sério, convicto daquilo que ele faz. O diabo ele precisa ser convicto daquilo que ele faz. Um outro ponto que eu vejo aqui, ele precisa ter fidelidade no seu matrimônio. O diabo precisa ser fiel à sua esposa, a sua esposa precisa ser fiel ao seu esposo. E às vezes nós vemos aí, ouvimos por aí, vemos por aí, né? Diáconos, como se diz aí, pulando cerca. Às vezes achando que isto é normal. Uma outra virtude que eu vejo aqui, que o diácono ele precisa da fidelidade também ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Eu não posso entender diácono que não seja dizimista. E eu me lembro que num concílio, uma vez, um pastor perguntou aos diáconos se eles eram dizimistas. Alguém achou assim meio errado o pastor fazer aquela pergunta, mas ele teve essa coragem em perguntar aos diáconos se eles eram dizimistas. E se eles não fossem, seria um problema da própria igreja que o colocou como diácono. Porque eu acho que para chegarmos a diácono, a igreja precisa realmente fazer um balanço da nossa vida. Ela precisa saber quem nós somos, para ver se nós possamos representá-las como diácono. E aquele pastor fez aquela pergunta. E uma outra virtude, amados, que eu vejo que o diácono precisa é liderança na família. O diácono ele precisa ser líder da sua família, porque se ele não conseguir liderar a sua família, ele não tem a mínima condições de liderar na igreja. Primeiro é na minha casa, depois é lá fora. Eu, certa ocasião, pedi a exclusão do meu filho. Alguém disse que eu era maluco de fazer aquilo. E eu disse para a igreja o seguinte: eu estou pedindo a exclusão dele porque ele não quer nada com Deus. E eu não quero que amanhã vocês ficam dizendo que é o filho do diabo. Então, se ele for crente um dia, ele volta. E meu filho ficou fora da igreja há muitos anos. Quero ver quando ele foi excluído, ele estava nos seus 16, 17 anos. Ele está com 33. Agora que ele voltou para a igreja. E eu disse a ele o seguinte: eu nunca pedi você para voltar para a igreja, eu sempre pedi a Deus: Senhor, traz meu filho de volta. Dá um sustinho a ele. Tomou vários sustos por aí. Vários sustos por aí. Mas hoje ele voltou. E eu sempre procurei liderar a minha família, porque a gente sabe que a gente, como diácono, se a gente não liderar a família, nós não vamos ter nenhuma condições de falar com filhos de membros da nossa igreja, que vão sempre dizer: mas os senhores fazem a mesma coisa. E às vezes nós vemos aí diáconos que não têm esta liderança. O diácono ele precisa ser testado para depois ser aprovado. O diácono ele precisa ser testado para depois ser aprovado. E é por isso, querido, que às vezes nós vemos aí alguns diáconos que não conseguem exercer bem a sua função, exatamente porque ele não foi testado. Ele simplesmente foi aprovado. A igreja queria, o pastor queria, e hoje tem sido uma dificuldade, né? Para nós sabermos realmente quem pode ser diácono.
Porque às vezes nós ficamos olhando pela aparência. Olhamos pela aparência. Às vezes deixamos de fazer como Deus fez, que olha o coração. Olhamos pela aparência, não, isso aí dá para ser diabo. Não, aquele ali não dá não. Aquele ali é feinho, é sem dente. Ele não dá para ser diabo não, mas é o outro lá não. O Bito vem para cá arrumadinho, tem um carrozinho bom. E às vezes nós estamos perdendo exatamente porque não estamos testando as pessoas, estamos simplesmente aprovando. E às vezes quando Deus não aprova. Eu quero concluir, meus pesados irmãos, a minha palavra dizendo que o diácono precisa andar junto com o seu pastor. É difícil, irmão, às vezes é difícil. Nos nossos dias hoje, às vezes é difícil o diácono caminhar com o pastor. Porque às vezes o pastor tem uma visão completamente diferente daquilo que ele quer. E nós podemos ver que nos nossos dias hoje, se não entrar naquilo que nós chamamos de sistema, você não pode ficar, você está fora do sistema. Você não pensa igual a mim. Mas precisamos andar junto com os nossos pastores. Os nossos pastores precisam andar junto conosco. Porque a igreja vai crescendo, o número de membros vão crescendo, o número de diáconos precisa crescer e o pastor ele precisa ter o tempo dele para não entrar no trabalho do diácono. Então nós vemos aqui, dentro desse texto de Atos, capítulo 6, aquilo que eu e você precisamos para sermos um bom diácono, cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de boa reputação. A minha oração, queridos, que durante esses 7 anos de vida diaconal dos irmãos aqui nesta igreja, vocês possam continuar dentro desses 3 itens da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, sabedoria e boa reputação, para que vocês possam receber de Deus aquilo que Paulo vai dizer lá em Timóteo: aquele que servir bem como diácono adquirirão para si uma boa posição. E diácono ele precisa ter essa boa posição. A igreja precisa reconhecer essa boa posição do diácono, porque foi algo instituído por Deus para a igreja de hoje também. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Aquilo que Deus nos chamou. Eu quero fechar essa minha fala para você, deixando para você, diácono da Primeira Igreja Batista em Parque, em Maringá, uma recomendação. A Primeira Igreja Batista em Parque, em Maringá, louva a Deus por vocês existirem. E louva a Deus ainda porque no século que nós estamos presentes, 2022, nós ainda temos pessoas que buscam servir ao Senhor, servindo aos santos. Meus irmãos, acolhei dentre vós homens de boa reputação, acabou de ser ministrado aqui agora, cheio do espírito de sabedoria, os quais vocês vão estar habilitados para o serviço. Boa reputação. Boa reputação é muito interessante, quer dizer, pessoa que os homens não têm o que falar a seu respeito. Cheio do Espírito, cheio de Espírito é estar completamente entregue na direção de Deus. Significa sinceridade absoluta, dedicação do corpo e alma. Isto constitui o chamado de uma dedicação total,
dedicados ao Senhor de maneira a estar sempre agradando na sua presença, cheio de sabedoria. Sabedoria aqui não significa que o diácono tem que ser letrado ou saber tudo. Na verdade, sabedoria aqui quer dizer aqueles homens e mulheres que escolhem depender do Senhor para ser bem-sucedido em tudo quanto decidirem fazer. O convite de Jesus para os irmãos é para que os irmãos alcancem preeminência, excelência no serviço real. Não foi o pastor que convidou os irmãos, foi Deus que separou os irmãos para que nesse tempo fosse um sinete que apontasse para a cruz de Cristo através da dedicação voluntária dos irmãos em viverem com excelência. Que Deus possa reforçar o coração de cada um, dando a esperança necessária, a sabedoria que se precisa e a reputação que é construída a partir do momento em que nós estamos na sombra da cruz de Cristo. Podem, assim, estar sendo cogitadas no seu coração. Entenda, o Senhor conta com você e tem expectativa a teu respeito para que essa igreja não saia do centro da vontade dele. É do seu jeitinho, com essa personalidade que você tem, que Deus separou você e te trouxe para cá. E se você está aqui hoje porque Deus ainda está construindo alguma coisa nessa igreja e você é parte dessa construção. Tenha no seu coração uma ousadia que vem de Deus, porque antes de você fazer qualquer coisa aqui, você tem uma vida com Deus. E quando a gente anda com Deus, quando a gente chega na igreja, as pessoas dizem assim: esse camarada, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, essa criança encontrou com Jesus hoje. Por isso que eu percebo que a vida dela é diferente. Então que Deus possa dar a vocês a condição necessária de viver com excelente o chamado de cada um. Nós tivemos uma dimensão muito simples, uma dimensão rosa, porque temos nossa vida de hoje, tendo uma mensagem tão maravilhosa para todos nós. Deus continua abençoando os irmãos. E os novos diáconos estão completando dia 17 de dezembro um ano de exercício diaconal. Os outros já estão aqui desde a fundação da igreja, trabalhando aqui. Então eu agradeço a Deus a vida de cada um deles, para que Deus possa estar assim renovando o que precisa ser renovado. A gente não sabe, mas Deus sabe o que precisa ser renovado em nós. Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por este privilégio de estar aqui na Tua casa, nesta agência aqui, nessa localidade que proclama a Tua palavra, que é verdadeira, é viva e é eficaz. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade, e neste momento, ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos estes varões, essas varoas, que decidiram te servir aqui nessa agência, no Ministério Diaconal. Que o Senhor possa estar, ó Pai, capacitando a cada dia, fortalecendo a cada dia, possa estar removendo todas as dificuldades que porventura vierem em suas vidas, que o Espírito Santo possa estar o confortando, possa estar o consolando e trazendo a eles a paz e o ânimo para cada dia estar fazendo o melhor para o Teu reino, porque o Senhor espera o melhor de cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, dirigimos essa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e vivo está, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Que a graça de Deus Pai e a doce consolações do Teu Santo Espírito possa estar hoje sobre a vida de cada um desses diáconos espalhados pela face da terra. Esses que decidiram viver e trazer à existência os céus no meio da sociedade, que estão vivos hoje para testemunharem que Jesus ainda está vivo. E você, diácono desta igreja,
que entende, que tem um compromisso, que está além da igreja, mas está com o dono da igreja, diga comigo, amém.